Você já se perguntou por que um simples médico decidiu registrar a vida de Jesus de uma forma tão única e detalhada? O que Lucas descobriu que os outros discípulos não perceberam? O Evangelho de Lucas guarda segredos que podem mudar a forma como você enxerga a fé. E hoje você vai descobrir tudo. Lucas, o médico, o historiador, o homem que não andou com Jesus, mas que escreveu um dos relatos mais detalhados e profundos sobre sua vida. Diferente dos outros evangelistas, Lucas não presenciou os milagres de Cristo com seus próprios olhos. Então, por que seu relato é tão impactante? Como alguém que nunca esteve ao lado de Jesus poderia descrever eventos com tanta precisão a ponto de sua narrativa se tornar uma das mais lidas de toda a história? Ele não era apenas um discípulo, era um investigador, um cientista dos fatos, alguém que não aceitava apenas ouvir histórias, mas que buscava provas, testemunhos e registros concretos. Sua mente analítica não permitia que algo fosse escrito sem que antes fosse confirmado. Isso levanta uma pergunta intrigante. Por que um médico romano se dedicaria tanto a registrar a história de um pregador judeu crucificado décadas antes? O que Lucas descobriu que o fez abandonar tudo para seguir essa missão? Seu evangelho é diferente dos outros. É o único a registrar detalhes do nascimento de Jesus que nenhum outro evangelista mencionou. Ele traz com riqueza de detalhes momentos como a anunciação do anjo a Maria, a visita dos pastores e a infância de Cristo. Mas como ele obteve essas informações? De onde vieram essas histórias que ninguém mais contou? Lucas foi um homem movido pela precisão. Como médico, estava acostumado a analisar sintomas, diagnosticar enfermidades e buscar a verdade oculta por trás dos sinais. E foi exatamente essa mentalidade que ele trouxe para sua jornada espiritual. Ele não apenas ouviu falar de Jesus, ele investigou profundamente. Ele entrevistou aqueles que andaram com Cristo. Ele conversou com testemunhas oculares. Ele registrou cada detalhe, como se estivesse escrevendo o mais importante relatório médico de sua vida. Mas por que ele fez isso? O que havia nos ensinamentos de Jesus que capturou sua atenção e mudou completamente sua trajetória? Essas respostas estão nas entrelinhas de seu evangelho e do livro de Atos, também escrito por ele. Mas há um detalhe que poucos percebem. Lucas encontrou algo que o deixou fascinado, algo que ele não podia ignorar. E essa descoberta o levou a escrever não apenas um, mas 2 livros que moldariam a fé cristã para sempre. Mas qual era esse segredo? O que Lucas entendeu que muitos até hoje não compreendem? Antes de revelarmos essa verdade, já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário. Sua participação é essencial para continuarmos trazendo conteúdos que fortalecem sua fé. Agora, continuamos nossa jornada para entender o que Lucas descobriu. Para entender a importância de Lucas, precisamos olhar para a época em que ele viveu. O Império Romano dominava o mundo conhecido e os seguidores de Cristo eram vistos como uma seita insignificante, frequentemente perseguidos e ridicularizados. A fé cristã não tinha prestígio, não tinha poder, não tinha templos suntuosos, apenas um grupo de homens e mulheres que pregavam um Messias crucificado. E para um médico, cientista e intelectual como Lucas, isso não fazia sentido. Naquela época, a medicina ainda estava longe de ser como a conhecemos hoje. Os médicos estudavam o corpo humano, mas também eram fortemente influenciados pela filosofia e religião. Como alguém formado em ciência poderia se interessar tanto por um homem que dizia curar pelo simples toque ou pela força da palavra? Lucas, ao que tudo indica, era um grego culto, provavelmente educado na cidade de Antioquia, um dos grandes centros intelectuais do mundo antigo. Mas, em algum momento, sua vida mudou completamente. Ele se tornou seguidor de Paulo,
o maior missionário do cristianismo primitivo. Foi ao lado de Paulo que Lucas começou a ver milagres acontecerem diante dos seus olhos. Ele presenciou curas inexplicáveis, viu homens e mulheres sendo libertos de enfermidades e escravidões espirituais. E sendo médico, não poderia simplesmente ignorar o que via. Mas havia algo que intrigava Lucas ainda mais: a natureza de Cristo. Enquanto os outros evangelistas enfatizavam Jesus como o Messias prometido aos judeus, Lucas escreveu para um público diferente. Seu evangelho foi direcionado aos gentios, aos estrangeiros, aos esquecidos pelo judaísmo tradicional. Ele queria provar que Jesus não era apenas o Salvador de Israel, ele era o Salvador do mundo inteiro. E foi assim que ele começou sua investigação. Ele entrevistou aqueles que conheceram Jesus pessoalmente. Ele conversou com Maria, a mãe de Jesus, e é por isso que seu evangelho tem tantos detalhes sobre o nascimento de Cristo que os outros evangelistas não mencionam. Ele reuniu relatos sobre os milagres, as parábolas e os ensinamentos de Jesus, e organizou tudo em um registro meticuloso, digno de um verdadeiro estudioso. Mas o que Lucas descobriu em sua jornada de fé? O que o fez acreditar que Jesus era realmente o Filho de Deus? A resposta está no modo como ele escreveu sua obra. Lucas fez questão de registrar algo que poucos destacam: o lado humano de Cristo. Ele nos mostra Jesus como alguém que sente fome, que se emociona, que toca os doentes com compaixão. Ele nos apresenta um Salvador que se importa com os pobres, os marginalizados, os doentes, as mulheres e as crianças. Ele revela um Cristo que não apenas realiza milagres, mas que chora, sofre e entende a dor humana. E isso muda tudo, porque se Jesus é realmente Deus, como pode entender nossas dores? Como pode saber o que significa ser humano? O segredo que Lucas descobriu está exatamente nisso. Jesus é Deus, mas ele também escolheu ser como um de nós. Mas essa verdade ainda não é tudo. Há algo mais profundo escondido nas entrelinhas dos relatos de Lucas, algo que ele viu e que transformou sua fé para sempre. Antes de continuarmos, se essa história já está te impactando, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a história de Lucas e a mensagem poderosa de Cristo. Agora prepare-se, porque no próximo trecho vamos revelar o que fez Lucas se tornar um dos mais importantes escritores do cristianismo. Ao longo de suas investigações, Lucas percebeu algo que mudaria para sempre a forma como o cristianismo seria visto. Ele não apenas registrava os milagres de Jesus, mas queria entender a razão por trás de cada um deles. Diferente dos outros evangelistas, Lucas usava uma abordagem mais detalhada, quase como se estivesse escrevendo um relatório médico. E foi assim que ele percebeu um padrão. Cada cura de Jesus ia muito além do físico. Ele não apenas restaurava corpos, mas também restaurava almas. Para Lucas, cada milagre era um sinal de algo maior, uma prova de que Deus estava se revelando ao mundo de forma tangível. Um dos momentos mais impressionantes do Evangelho de Lucas é o relato da ressurreição do filho da viúva de Naim. O cortejo fúnebre caminhava pelas ruas quando Jesus, tomado por compaixão, toca o caixão e ordena que o jovem volte à vida. Para qualquer médico da época, isso era simplesmente impossível. Mas Lucas registra o evento de forma detalhada, como se estivesse documentando uma evidência irrefutável. Outro detalhe que só Lucas destaca está na crucificação. Enquanto os outros evangelistas falam do sofrimento físico de Cristo, Lucas enfatiza algo diferente: o perdão. É ele quem registra a frase de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Para Lucas, essa era a verdadeira cura que Cristo oferecia, o perdão capaz de restaurar completamente a alma humana. Mas o que fez Lucas ter certeza absoluta de que Jesus era o Filho de Deus? O que ele testemunhou que confirmou sua fé de maneira inabalável?
A resposta está em Atos dos Apóstolos, o segundo livro que ele escreveu. Nele, Lucas narra os primeiros anos da Igreja cristã e os feitos dos apóstolos após a ressurreição de Cristo. E é nesse livro que encontramos a chave para a transformação de Lucas. Ao acompanhar Paulo em suas viagens missionárias, Lucas não apenas viu milagres, ele viveu milagres. Ele estava ao lado de Paulo quando este foi preso, açoitado e perseguido. Ele presenciou curas, libertações e conversões que desafiavam toda a lógica humana. E ele percebeu algo que nenhum outro evangelista destacou com tanta clareza. O Espírito Santo estava agindo poderosamente na vida daqueles que seguiam Jesus. Para Lucas, isso foi a prova definitiva. Cristo não era apenas uma figura histórica ou um grande mestre. Ele era a manifestação viva de Deus, e sua presença continuava entre os discípulos através do Espírito Santo. E esse é o segredo que Lucas descobriu. O cristianismo não era apenas uma nova filosofia ou uma religião diferente. Era a própria ação de Deus no mundo. Agora, a questão é, como essa descoberta impactou a vida de Lucas? O que aconteceu com ele depois que terminou seus escritos? Se essa história está te impactando, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como este. No próximo segmento, vamos revelar o destino final de Lucas e o legado que ele deixou para o mundo. Após anos acompanhando Paulo em suas missões, Lucas viu de perto a propagação do Evangelho para além das fronteiras de Israel. Ele esteve presente nos momentos mais difíceis do apóstolo, inclusive quando Paulo foi preso em Roma. Mas o que aconteceu com Lucas depois disso? Ao contrário de muitos dos discípulos que enfrentaram a morte violenta por causa da fé, Lucas teve um destino diferente. Segundo os registros históricos e tradições da Igreja, ele continuou sua missão evangelística, escrevendo e ensinando sobre Cristo até o fim de sua vida. Ele teria viajado para diversas regiões, incluindo a Grécia e a Ásia Menor, levando adiante a mensagem que documentou com tanto cuidado. Um dos aspectos mais impressionantes do legado de Lucas é que ele nunca buscou protagonismo. Diferente de Paulo, Pedro ou João, ele não aparece em grandes discursos ou eventos decisivos. Seu papel foi o de registrar com exatidão os acontecimentos que transformaram o mundo. Ele entendeu que sua missão não era ser a voz principal, mas sim garantir que a verdade sobre Cristo fosse preservada para as futuras gerações. E foi assim que ele escreveu não apenas o Evangelho de Lucas, mas também o livro de Atos dos Apóstolos. Esses dois escritos representam mais de 25% do Novo Testamento, ou seja, uma parte significativa de tudo o que sabemos sobre Jesus e os primeiros anos da Igreja veio diretamente dos relatos de Lucas. Mas há um detalhe que poucos percebem. Lucas foi o único evangelista que não era judeu. Como gentio, ele representava aqueles que estavam fora da aliança original de Deus com Israel. E ainda assim, foi escolhido para registrar a história da salvação para o mundo inteiro. Sua vida é um testemunho de que o Evangelho não era apenas para um grupo específico, mas para toda a humanidade. Os registros indicam que Lucas viveu até uma idade avançada, dedicando-se inteiramente ao serviço de Deus. Algumas tradições afirmam que ele morreu de causas naturais, algo raro entre os primeiros seguidores de Cristo. Outros relatos sugerem que ele teria sido martirizado na Grécia, enforcado em uma oliveira por causa de sua fé. Independente de como sua vida terminou, seu impacto ecoa até hoje. Sem ele, não teríamos muitos dos detalhes sobre Jesus que conhecemos. Não saberíamos sobre a infância de Cristo, sobre as palavras ditas na cruz, sobre o arrependimento do ladrão crucificado ao lado dele. Lucas dedicou sua vida para que as futuras gerações pudessem conhecer a verdade sobre Cristo. E hoje, mais de 2000 anos depois, suas palavras continuam a transformar vidas. Mas há uma última questão.
O que faz o Evangelho de Lucas ser tão único em relação aos outros 3 evangelhos? O que ele revelou que ninguém mais relatou? A jornada de Lucas não terminou com suas viagens ao lado de Paulo, nem com a escrita do Evangelho e do livro de Atos. Seu legado ultrapassou os séculos, moldando a fé cristã e influenciando profundamente a forma como entendemos Jesus Cristo. Mas quem foi Lucas no fim de sua vida? Como sua dedicação à fé impactou o mundo? Pouco se sabe sobre seus últimos anos. A tradição cristã afirma que ele continuou pregando e evangelizando até sua velhice. Diferente de Paulo e Pedro, que morreram martirizados, algumas fontes sugerem que Lucas viveu até uma idade avançada, falecendo de causas naturais. No entanto, outras narrativas apontam que ele pode ter sido morto por sua fé, mas sem registros concretos sobre seu martírio. O que é inegável é que sua dedicação inabalável ao Evangelho o tornou um dos maiores influenciadores da fé cristã. Lucas era um homem de detalhes. Seu olhar minucioso não apenas registrou os eventos da vida de Cristo, mas trouxe uma compreensão única da misericórdia de Deus. Ao escrever, ele se preocupou em destacar o amor de Jesus pelos pobres, marginalizados, doentes e pecadores. Ele deu voz a mulheres e crianças, mostrando que o reino de Deus estava aberto para todos. Essa abordagem transformou a forma como as Escrituras eram lidas e interpretadas, dando uma perspectiva acessível e humana ao ministério de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos também reflete essa preocupação. Lucas não apenas documentou os feitos dos primeiros cristãos, mas enfatizou o papel do Espírito Santo na expansão da fé pelo mundo. Seu relato da jornada de Paulo, suas viagens e desafios, moldaram nossa compreensão sobre como o cristianismo se espalhou pelo Império Romano. Sem Lucas, muitas dessas histórias poderiam ter se perdido. E como seu legado nos afeta hoje? Sua dedicação à verdade nos ensina que a fé não é construída em suposições, mas em registros sólidos, testemunhos e comprometimento. Ele não buscou fama, não procurou ser protagonista. Seu objetivo era um só: contar ao mundo sobre a verdade de Cristo. Seu exemplo nos desafia a sermos fiéis, a buscarmos a verdade e a vivermos com propósito. Se essa história te impactou, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o legado de Lucas. Deixe nos comentários o que mais chamou sua atenção e como essa história te inspirou. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre as grandes histórias da fé cristã.